né? E a gente viu que Jesus participou da última ceia da comemoração da Páscoa com seus discípulos e morreu no contexto da festa da Páscoa. Isso não foi à toa, teve um caráter profético. O símbolo principal da Páscoa era o cordeiro. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas significava a libertação dos judeus. A última praga, a morte dos primogênitos. Na porta de quem houvesse sangue de cordeiro, o anjo do juízo não faria o juízo e não haveria a morte dos primogênitos. E os primogênitos dos judeus foram guardados. A partir dali, Deus mandou instituir o Pessach, a Páscoa. É tão importante que o ano judaico começa aí, com a Páscoa. Não é isso? Começa com a Páscoa. E nós comemoramos. E para os cristãos, Jesus foi sacrificado na Páscoa. E Paulo fala: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então Paulo chama Jesus de a nossa Páscoa. Olha aí, isso é teologia purinha. Quando um texto do Antigo Testamento tem o seu contexto no texto do Novo Testamento. Isso é doutrina. Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina. A Páscoa para nós agora não é o fator judaizante. A igreja não tem que ficar se judaizando. Eu botei aqui como tema simbólico. A igreja não tem que se judaizar. Amém, amados? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Morte e ressurreição. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa Páscoa. A sua morte e ressurreição simbolizam para nós a Páscoa. Aí me veio à mente, mesmo ontem à tarde, a necessidade de pregar o poder de Deus na nossa igreja, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os obreiros serem batizados com o Espírito Santo. E me veio assim: domingo foi a Páscoa, e depois da Páscoa o Pentecostes, justamente 50 dias após a Páscoa. Aí já celebramos o simbolismo da Páscoa, né? Agora, da Páscoa ao Pentecostes. Eu não sei quantas pessoas mais virão, mas a minha sincera oração é que esse ensinamento possa ser reproduzido pelos demais obreiros. Eu vou apenas pegando o termo da palavra, não no seu sentido literal, sabatinar, né? Aos obreiros desta igreja, aos líderes da igreja. Porque antigamente não se admitia o crente se conformar enquanto não fosse batizado com o Espírito Santo, com a evidência do que nós sempre cremos. Respeito todos os homens e mulheres de Deus que Ele tem levantado nas outras denominações, mas jamais vou abrir mão do modelo que nós aprendemos. Que avivamento para nós, claro, é modo de vida, começa como modo de vida, mas também sempre esteve relacionado ao derramamento do poder do Espírito Santo. Com o batismo com o Espírito Santo, cujo sinal continua sendo falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo conceda que fale.
Irmãos queridos, usados por Deus de outras denominações, cujas vidas são retas e sinceras diante do Senhor, pregam um avivamento verdadeiro de uma vida santa e reta e o desejo por ganhar almas. E nós sempre incluímos isso nas nossas pregações. A Assembleia de Deus sempre incluiu isso nas suas pregações. Houve um texto que eu escrevi, e ele está até aqui, o avivamento no modelo de Atos. Avivamento é o tema. E mandei. E qual foi a minha felicidade quando eu vi, e foi um dos artigos principais do Mensageiro da Paz, o avivamento no modelo de Atos 2. E claro que eu ali incluí santificação. No avivamento, onde não há santificação. Santificação é uma vida buscando uma vida reta diante do Senhor, amém? Em não andar conforme as normas deste mundo, as leis deste mundo. Nós temos que nos esforçar, sacrificar os nossos próprios desejos, nosso próprio corpo, mas não haverá avivamento se nós andarmos em conformidade com esse mundo. Avivamento implica nisso. Botei nesse texto que foi publicado no Mensageiro da Paz. Tudo eu nem saí de Atos 2, fui só em Atos 2. Tudo ali em Atos 2. Avivamento como implicação de missões e evangelismo, por exemplo, ganhar almas. Não existe avivamento se não houver desejo em ganhar almas para Jesus. Botei lá Atos 2. Né? Não existe avivamento se não houver uma geração que ora. Estava lá em Atos 2. Não haverá avivamento em uma geração que não ame a palavra. Tem que amar a palavra, desejar a palavra. Uma geração que amar a palavra, ler a palavra, buscar a palavra, será uma geração de avivamento. Eu disse que a primeira pregação pentecostal, que foi depois do batismo com o Espírito Santo, a primeira, quem acha que pregação pentecostal tem que ser só emoção? Pode até ter, mas tem que ser pregação bíblica, com conteúdo, sem enrolation, né? Sem enrolation. Bíblia, palavra de Deus, texto por contexto, porque texto sem contexto é pretexto. Tem que ser texto com contexto. Lá em Atos 2, a primeira pregação pentecostal foi bíblica. Pedro cita textos do Antigo Testamento e aplica. Então a pregação pentecostal, a primeira, foi bíblica. Não existe avivamento se não houver sinais e prodígios. Citei lá em Atos 2. Eu estou com esse texto aqui. Por isso eu posso ter tranquilidade para dizer que eu também, aí eu coloco que muitas, eu digo como um cristão pentecostal assembleano, o que os outros param, porque são sensacionistas, acham que não precisa do batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, ou acreditam que o batismo com o Espírito Santo já é um novo nascimento. Nós sempre falamos que novo nascimento é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. E para nós, avivamento, ela implica em batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, ser revestido do poder. A geração assembleana precisa ser revestida deste contexto. A DCM precisa ser revestida deste contexto e é. A palavra não é perturbador, eu não tenho uma palavra aqui para dizer. É um incômodo muito bom. É um incômodo. É um incômodo quando eu percebo o comodismo. O comodismo me gera incômodo. Eu falo com muito amor. Eu sei que está acontecendo. O comodismo de achar que não é tão importante se alguém não for batizado com o Espírito Santo, ter que ser. Esse comodismo me gera incômodo.
E eu sei que é o Espírito Santo que está me fazendo gerar esse encontro. Porque o que se perguntava logo a um cristão assembleano depois que ele se converteu, sabe o que é? Os mais antigos sabem. Já foi batizado com o Espírito Santo? É ou não é? Não busque. Busque até receber. Por isso que tem pastores, eu entendo o lado deles, que não coloca nem para reger criança. Eu entendo o lado deles, se não for batizado com o Espírito Santo. Não colocam nem para ser líder de nada, se não for batizado com o Espírito Santo. E a DCM não pode se acomodar. Eu estou falando isso que eu não posso dizer o que eu não creio. Se eu creio no batismo com o Espírito Santo, com a evidência, não é uma coisa assim, se for a vontade de Deus, está orando errado. É da vontade de Deus que você seja batizado com o Espírito Santo. Não sossegue enquanto não for batizado. Eu fui batizado com o Espírito Santo na pré-adolescência. Eu buscava nas vigílias. Buscava nos cultos, a igreja cantando, os corinhos eram diferentes do de hoje. Eu lembro um que eu quase fui, o hino que falava da volta de Cristo. A gente estava fazendo uma coreografia bonitinha assim, ó. Vai abalar, quando Jesus voltar, vai. E a gente fazia assim, eu comecei a glorificar, crianças chorando e glorificando. Eu fui uma geração que vi crianças chorando, glorificando, sendo batizadas com o Espírito Santo. E um dia minha mãe estava internada, em estado grave, minha mãe tinha uma saúde muito limitada, e eu orando em casa com os meus irmãos, ali orando pela minha mãe, criança, eu fui batizado com o Espírito Santo. Por que eu sei que eu sei disso? A gente lembra. Pastor, como é que eu sei que se fui batizado? Quem sabe. Deus faz as coisas certas. Não pega no tranco. Você pode ajudar a orar junto e pôr as mãos, não é? Mas não fica nessa de ficar gritando no ouvido e não pega no tranco não, irmão. Como o carro me perdoe de sinceridade, né? Batismo com o Espírito Santo não pega no tranco. Você pode orar, né? Orar, tem modelos bíblicos que impôs as mãos, né? E tem vários tipos. Mas o fato é, já celebramos a Páscoa, mas agora é da Páscoa ao Pentecostes. Esse é o meu propósito hoje. Páscoa, Jesus ressuscitou. E não foi à toa que 50 dias depois da Páscoa, Jesus sabia que o Espírito Santo seria derramado no dia de Pentecostes. O Senhor só falou assim, ressuscitou. Fiquem em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não sabiam. Deus já sabia que seria no dia, porque o texto fala, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Isso não foi à toa. Os discípulos não sabiam, mas olha o valor profético, cumprimento do Pêssas. Deus estava dizendo, o Antigo Testamento está sendo cumprido. No Pêssas, Jesus foi crucificado e ressuscitou. Na Páscoa, festa das colheitas, o Espírito Santo foi derramado para que os discípulos tivessem poder para pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Eu podia encerrar o estudo aqui. O propósito de nós nos reunirmos é este. Nós não celebramos a Páscoa domingo? Da Páscoa ao Pentecostes. Nós não podemos negligenciar a importância do Pentecostes. Abrem em Atos 2, então.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A igreja pode dizer amém? Amém. Passada a Páscoa, Jesus ressuscitou, apareceu a vários discípulos, até que ele foi assunto ao céu. Mas antes de subir, vamos ler alguns versículos anteriores. Eu não quero aprofundar essa parte. Meu propósito aqui é falar da importância do batismo com o Espírito Santo. O doutor historiador Lucas começa: fiz o primeiro tratado, Atos 1, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo, saindo pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis. Quem crê nisso? Amém. Eu creio nesse relato do doutor Lucas. Ele falou com muitas provas infalíveis. Eu creio que Jesus está vivo. O túmulo, está vazio. Aleluia. Eu gosto disso, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por cerca de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. A pessoa, um discípulo mal criado, desobediente, Jesus deu uma ordem ministerial, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Mas mestre, o Senhor ressuscitou, vamos evangelizar logo. Fiquem em Jerusalém, esperem até o dia certo. Amém? Que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Não disse quando, mas dentro de poucos dias. Fiquem, não saiam de Jerusalém. Aleluia. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntou-lhes, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino de Israel? A preocupação deles, a esperança retornou. A fé de que Jesus é o Messias estava robustecida. Viram que Jesus morreu, mas ressuscitou. O pensamento deles: o Messias vai tirar Israel do jugo romano, e o nosso Messias vai cumprir as promessas do Antigo Testamento, todas serão cumpridas, e o Messias vai reinar. Aí os discípulos, de forma sincera, perguntaram: é nessa época, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Como que dizendo: obedeçam, a questão do tempo é comigo. Jesus também não disse que não vai restaurar o reino a Israel, só disse que a eles não competia saber os tempos e as estações. O importante é ficar em Jerusalém, porque numa data que eles não sabiam, na comemoração da segunda grande festa, e eles não sabiam que seria nessa segunda grande festa, o Senhor derramaria o Espírito Santo. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os teólogos cessacionistas de muitas igrejas tradicionais acreditam que essa questão dos dons espirituais só era necessário até a formação da canonização do texto sagrado. Sim, se formos considerar o mar Mediterrâneo, para eles era um entendimento de fins da terra. O Evangelho chegou à Europa. Chegou ou não chegou? Chegou à Europa. Mas Deus sabe de todas as coisas que o mundo não era o limite do Mediterrâneo da época. Eles não conheciam os oceanos ainda. Enquanto houver fins da terra, a promessa está valendo. E se Atos 1,8 fala, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, ainda existem lugares para o Evangelho ser pregado, a promessa do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais continuam valendo hoje. Aleluia. Amém? Amém. O batismo com o Espírito Santo continua valendo hoje. E os sinais continuam sendo falar em outras línguas hoje. Eu vou até antecipar uma parte, para não ser muito longo, ou prolixo, como falam, que no dia do derramamento do poder do Espírito, o que caracterizou, o que fê-los entenderem que eles foram batizados com o Espírito Santo, durante a festa do Pentecostes, judeus de todas as partes e gentios também iam lá em Jerusalém. Era a festa das colheitas. Foi o fato de que estavam falando em outras línguas. Atos 2 tem duas expressões, glossa e dialecto. As duas estão em Atos 2. Falar em outras línguas, glossa, mas no mesmo capítulo também tem dialectos. E nem sempre quando fala manifestação de línguas, fala que foram línguas que entendiam. O batismo com o Espírito Santo com o dom de línguas, com a manifestação de línguas, ela pode ser tanto em línguas que podem ser entendidas, como também línguas que não são conhecidas. Lá em Atos 2, muitos entenderam falar na sua própria língua, amém? Foi falado lá. Mas interessante que passou um tempo, lá em Atos 2, vocês já sabem o que nós vamos ler, porque tem uma linha muito forte que diz que foi somente para ali, e o sinal era para que identificasse que a Torre de Babel, que as línguas eram um sinal de confusão ali, foi apenas o sinal de que Deus fez as línguas se unirem de novo como caracterização do Evangelho, e ponto, não tem que ter mais dom de línguas. O tempo passou, e Pedro pregando para Cornélio, um centurião, alguns chamam-no até não de prosélito, porque não se converteu ao judaísmo, ele era um centurião romano, uma autoridade romana, comandava uma centúria, mas era um homem piedoso, estava se apegando mais ao monoteísmo judaico do que ao paganismo romano. Não chegou a ser um prosélito, tem teólogos que chamam ele de semi-prosélito, né? Mas Deus viu tanta piedade nesse homem que se revela para esse homem, né? E se revela para Pedro para pregar para esse homem. E mostra ali aquilo que eu chamo um grande vaso e descendo como que um lençol. Está lá no texto. E nesse lençol havia alimentos que os judeus não comiam. E Pedro era um judeu daquele
Tanto que ele falava, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, Cornélio, nós não falamos com gentios, mas Deus, está no texto, nós não nos comunicamos lá com vocês, né? Mas Deus me revelou aquilo que eu chamo que desceu sobre Pedro o lençol das mudanças. Aí, depois de tudo isso que aconteceu, veio uma comitiva de judeus com Pedro e mais a família e amigos de Cornélio, uma turma toda reunida lá. Tinha um número considerável de pessoas, até que Pedro começa a pregar. E quando Pedro prega, diz o 44, Atos 10, isso um tempo depois, Atos 10, 44 a 46. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Repita todos. Aleluia. Quer dizer que no coração já estavam crendo, já tinham reconhecido Jesus como Salvador. Amém? Pedro pregando na unção, e ele já assim, sim, eu creio nisso, eu creio nisso, aleluia, eu creio nisso. Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, crentes judeus, certo? Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Por quê, pastor? Por quê? Lucas escreveu que foi derramado o poder. Por quê? A palavra por quê é respondida logo no versículo posterior. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Simples. Porque souberam que o Espírito Santo foi derramado? Porque ouviam falar em línguas. Sinal, repita comigo, sinal? Sinal de que foram batizados com o Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas. Eu acho lindo, né? Jesus já havia falado: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Mateus 28, portanto ide, ou portanto indo, fazer discípulos de todas as nações, todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles ainda não tinham entendimento pleno, porque eram cristãos judeus, de que não haveria distinção entre gentios e judeus. E eles se admiraram: meu Deus, o Espírito Santo sendo derramado sobre gentio. Aí eu penso assim: poxa, mas já era para estar sabendo, é ou não é? Jesus falou fazer discípulo de todas as nações. Jesus sempre teve paciência com a gente, né? E glória a Deus por isso. Já era para eles estarem sabendo. O Senhor teve que mostrar uma visão para Pedro, né? Então, amados, aí logo depois, podemos negar água para esses? Já se converteram e foram batizados com o Espírito Santo. Vamos batizar logo. Amém, amados? Aí diz que também foram batizados. Nesse caso, primeiro foram batizados com o Espírito Santo, né? E depois a gente vê vários casos em que a pessoa é batizada nas águas e quando levanta, já levanta falando em línguas. Quem já viu isso? Eu já vi isso. A pessoa batizada nas águas, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando levanta, já levanta no mistério. Foi assim comigo. Oi? Foi assim comigo. Aí, isso eu nem sabia. Aí um exemplo aí, ó. Transformado pela graça de Deus, não foi, evangelista Davi? Então foi batizado, já levantou falando em línguas. Aí que maravilha, eu sabia desse caso, olha que maravilha, né? Cerca de 25 anos depois, segundo os teólogos, no mínimo mais de 20 anos depois, Atos 19. Atos 19. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né?
do 1 ao 7. Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo ou a doutrina do Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ponto. O versículo 5 significa: foram batizados em água na autoridade de Jesus. Certo? Essa é a melhor interpretação. Foram batizados, ou seja, não no batismo de João, agora no batismo de Jesus, no modelo de Jesus. Certo? Esse é o contexto. Aí, 6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu? Falavam em línguas e... Eu gosto dessa interpretação, inclusive a interpretação da Bíblia Pentecostal. No versículo 5, foram batizados em nome de Jesus, quer dizer, em águas, na autoridade de Jesus, não no batismo de João. Mas depois de terem sido batizados em água, Paulo estendeu as mãos, né? Veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Mais de 20 anos depois de Atos 2. Agora é interessante que em Atos 10 eles foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados em água, certo? Lembra disso? Podemos recusar água? Aqui foi o contrário. Primeiro foram batizados nas águas e depois o Espírito Santo. Quer dizer que você não tem que esperar ser batizado em águas para ser batizado no Espírito Santo. Já vi casos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, já soube de casos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, não apenas no momento que foi batizado, mas no dia que aceitou Jesus. É possível acontecer isso? Claro, e tem. A pessoa se converteu de maneira sincera, e ali na oração da conversão ela começa a glorificar e é batizada. Não aconteceu na casa de Cornélio, amados? Jesus pode fazer isso hoje? Esses versículos claros, diretos, objetivos que eu estou ministrando hoje, que começou no dia de Pentecostes, porque já passou a Páscoa, celebramos no domingo a Páscoa, já estamos no Pentecostes. Meu propósito aqui é despertar nos amados irmãos o interesse de orar para que o Senhor derrame essa gloriosa promessa sobre a DCM. Nós não podemos nos conformar, passar o ano inteiro e não ver ninguém sendo batizado com o Espírito Santo, né? Não podemos nos conformar em passar o ano inteiro e não ver assim, teve criança sendo batizada com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas, teve jovens e adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo com evidência de falar em outras línguas. Na consagração teve irmãs batizadas com o Espírito Santo. Isso é Bíblia, isso aconteceu em Atos. E falem o que quiser, qualquer denominação cristã, sempre se baseia no modelo de Atos. Todos dizem que vieram da igreja primitiva, é ou não é? Nós viemos de onde? De Jerusalém. Nossa igreja verdadeira que é o modelo de Atos, é o modelo, né? Todos se identificam, e glória a Deus que a Assembleia se identifica, porque Mateus 16
é a igreja profetizada, e lá está o fundamento. Atos 2 é a igreja fundada, inaugurada, e lá está a fundação. Mateus 16, Cristo profetizou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em Atos 2 é a fundação, e tudo que o Senhor aprova, Ele derrama fogo. No tabernáculo a glória é glória e fogo, ou glória ao fogo, ou glória e fogo. Tabernáculo, lá teve a glória do Senhor, certo? Glória do Senhor se manifestou. Primeiro templo erguido, desceu fogo do céu, a glória do Senhor. Fundação da igreja, o templo universal do Senhor, línguas como que de fogo. Na fundação da igreja teve fogo. Na fundação da igreja teve fogo. Na fundação da igreja teve fogo. Sabe quando eu repito o que é para fazer? Então faça isso. Vocês sabem, quem já conhece, faça. Na fundação da igreja, fala para o seu irmão, meu irmão. Na fundação da igreja teve fogo. Falem o que quiser, mas todos gostam de se identificar com Atos. Seja romana, igreja romana. Não, nós somos fundados em Atos. Seja ortodoxa, oriental, grega, né? Nós nascemos em Atos 2. Seja a igreja chamada reformada. Não que a igreja precisou ser reformada, a doutrina foi reformada. A igreja é uma só. Ela não nasceu no século XVI. A igreja nasceu em Atos 2. E Deus levantou os reformadores, porque a doutrina havia se desviado. Porque aqueles que são contra a reforma dá o blá 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 ou o mimimi, que a igreja nunca precisou ser reformada. Quem fala isso sabe o que está dizendo. Deus sempre levantou profetas, homens e mulheres, para que fossem canal de restauração doutrinária da igreja. Vai no amém? Amém? Por isso que Deus levantou os pré-reformadores, por isso que Deus levantou os reformadores, por isso que Deus levantou os pós-reformadores. E eu creio nessa doutrina. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo. E Paulo fala: eu quero que todos vós faleis línguas, mas muito mais que profetizeis. Paulo nunca proibiu falar línguas na igreja, né? Nunca proibiu falar línguas na igreja. Quero que todos vós falem línguas. Depois fala: não proibais de falar em língua. Paulo só organiza. Aí, aquilo que meu irmão fala, ele falou algumas vezes, eu gosto muito de repetir, que depois de cada extremo tem um abismo. Paulo sempre foi um homem cristocêntrico, com doutrinas bíblicas. Ou seja, a igreja tem que ser pentecostal, porque pentecostal não é como é que é o direito? Monopólio. Sim, monopólio não está errado, obrigado, mas não é patente, obrigado. Não é patente da Assembleia de Deus. Que história é essa? Gunavingre era um batista, Daniel Berg era um batista, que creu no batismo com o Espírito Santo, e a princípio nem queria fundar uma denominação nova. O que ele fez lá foi pregar: olha, Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Amém? Amém. E os sinais continuam sendo falados em outras línguas. Só que o Espírito Santo já tinha planejado que a Assembleia de Deus seria inaugurada. Então não é patente de nenhuma denominação. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. E já que foi derramado no dia de Pentecostes, e não foi à toa, se não fosse importante, vocês acham que não fosse importante, Jesus poderia escolher qualquer lugar? Você acha que Jesus escolheu derramar no dia de Pentecostes à toa? Claro que não. Aquilo tinha um teor profético. Assim como a Páscoa, Jesus foi crucificado na Páscoa, e aquilo teve um teor profético.
O Senhor escolheu 50 dias depois, vai ser na festa da colheita, vai ser no Pentecostes. Ou seja, a igreja, todos os cristãos têm que ser pentecostais. Estou dizendo que tem que mudar título, não. Estou dizendo que tem que mudar nome, não. Estou dizendo que o Senhor quer derramar o seu poder sobre todos os crentes. Você crê nisso, amado? Deus quer derramar o poder do Espírito sobre todos os crentes. E não adianta vir com mimimi. Esse pessoal que está até sincero, mas a Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O pessoal melhorou. Eu peguei na minha infância essa época. Eu tinha um colega de uma igreja tradicional e ele ficava debatendo, né? Estudei num seminário que até recebia bem os pentecostais, mas tinha sua linha tradicional e falava: não é para hoje não. Aí Deus foi trabalhando, a coisa foi melhorando. Hoje já estamos assim: não, pode sim, pode, se Deus tiver um propósito, mas não é para todo mundo não tem que falar todo mundo. Eu fico falando assim: eles vão chegar lá, está melhorando, vamos chegar lá, até que entendam, é para todo mundo sim. E só é batizado com o Espírito Santo quando fala em outras línguas, como o Senhor quer que fale. É assim que nós cremos. É assim que a Assembleia de Deus crê, é assim que nós cremos, e é assim que o movimento da Rua Azusa creu. Foi assim que aconteceu em Atos, e o modelo continua sendo Atos. Não foi à toa, já estou terminando, Levítico 23. Do 1 ao 14 tem um contexto de Páscoa, pães ázimos, primícias. Quando chega no 15, nós temos Deus instituindo a chamada festa das semanas ou Pentecostes. Esse termo Pentecostes, ele é oriundo da tradução grega, da Septuaginta. Pentecostes vem do grego quinquagésimo, foi uma forma de traduzir a expressão 50 dias, porque Deus instituiu, Deus contou os dias. Veja, a Páscoa está no início do capítulo, né? São estas as festas fixas do Senhor, versículo 4: santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, a tardinha é a Páscoa do Senhor. Depois ele fala: e aos 15 dias desse mês é a festa dos pães. Tá. Quando chega no 15, diz assim: contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houveres trazido o molho da oferta de movimento 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis quantos dias? 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Aí é que é o contexto do Pentecostes, 50 dias. Ou seja, as duas grandes festas, Páscoa e Pentecostes. Pães ázimos estava ligado à festa da Páscoa, né? Então, que lindo. Páscoa, contexto da Páscoa, semana da Páscoa, Cristo sacrificado. Passaram os dias. Aí Atos 2, o historiador Lucas, glória a Deus, Levítico 23, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, festa das semanas, ou festa das colheitas, neste dia cumpriu-se o Antigo Testamento, tipo, antítipo, amém? Real. Esse termo ao cumprir-se dá uma mensagem inteira. Não foi à toa, ao cumprir-se. Aí eu lembro de Levítico, lembro de Êxodo 12, quando começou a Páscoa.
ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, apontava para isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repita comigo: obediência. Obediência traz avivamento. Obediência traz resposta. Obediência traz o mover de Deus na igreja. Todos os que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. Todos os que estavam ali foram canais do cumprimento das Escrituras. O problema é que não tem gente que acha que sabe mais do que a Bíblia, do que mais do que a autoridade espiritual que Deus instituiu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, eles nem sabiam que seria naquele dia. Nem sabiam, Jesus não falou que dia seria. O Senhor sabia que seria no dia de Pentecostes. A Escritura vai se cumprir neste dia. O Pentecostes vai se cumprir neste dia, para que todos saibam que o poder do Espírito será poder pentecostal. Glória a Deus. E cantávamos com alegria: poder, poder, Poder pentecostal, ó, vem nos inflamar, vem nos renovar, ó, vem se vem, ó, chama divinal, teus servos batiza. Seja sincero, eu já vi. Quem já viu crente sendo batizado com o Espírito Santo ao som desse hino? No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Irmãos, a nossa denominação não pode abrir mão dessa doutrina. A DCM não pode abrir mão dessa doutrina. Eu tenho certeza absoluta que a vontade do Espírito Santo que ela seja pregada hoje, que ela seja reproduzida, e que cada líder transmita aos seus liderados a importância de serem batizados com o Espírito Santo. Líderes do DPI orarem pelo batismo com o Espírito Santo. Líderes de jovem, glória a Deus pelos cultos que nós temos, pela vigília que temos. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, amo o Senhor por isso. Mas temos que ser mais específicos. Batismo com o Espírito Santo, buscar até receber. Propósito: batismo com o Espírito Santo, buscar até receber. Irmãs, batismo com o Espírito Santo, buscar até receber. Irmãos, homens, varões valentes, batismo com o Espírito Santo, buscar até receber. Aleluia. Uma coisa eu afirmo e reafirmo e reafirmarei: todos que falam em línguas sabem que foram batizados com o Espírito Santo. Mas mesmo que digam que já são batizados com o Espírito Santo, quem não fala em línguas não tem essa certeza. Uma coisa eu sei: quem fala em línguas sabe dizer: eu sou batizado com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Novo nascimento é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Primeiro Páscoa, depois Pentecostes. Pode ser até concomitante, mas primeiro Páscoa, depois Pentecostes. Não dá para pular a Páscoa para ter o Pentecostes. Primeiro Páscoa, ou seja, primeiro é ser lavado no sangue do Cordeiro. O batismo com o Espírito Santo é para o lavado no sangue do Cordeiro. Batismo com o Espírito Santo é poder sobre novo nascimento. A Páscoa é ser lavado no sangue do Cordeiro, que opera o novo nascimento. Aí tem um contexto do arrependimento, da fé, do arrependimento, da conversão. Nesse contexto, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro purifica.
Quem foi lavado no sangue do Cordeiro? A pessoa é lavada no sangue do Cordeiro. Aí o Espírito Santo opera no interior dela um novo nascimento. Uma vez eu tive que responder isso com todo carinho e respeito, que acabou sendo uma indagação, que eu sempre respeitei a autoridade, sempre respeitei quem estava dando aula e eu assistindo, sempre respeitei pastor, né? Sempre. Mas falei com muita educação e carinho, dizendo que eu era um obreiro assembleano e a nossa doutrina era essa. O novo nascimento é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra. Não confunda nascer do Espírito com ser batizado com o Espírito. Também você não pode dizer que ele não é batizado com o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo dentro dele. Isso está errado. Nascer do Espírito faz a pessoa se tornar santuário do Espírito. Certo? Santuário do Espírito. A consequência do novo nascimento é o fruto do Espírito. A consequência do batismo com o Espírito Santo são os dons espirituais. Certo, irmãos? Então, nascer do Espírito. Se é nascer do Espírito, quem opera o novo nascimento? Espírito Santo, é ou não é? Se você disser que quem não é batizado com o Espírito Santo não nasceu do Espírito, vai dizer que não está salvo. Você pode dizer isso? Você pode dizer isso, irmão? Quem opera o novo nascimento? Quem opera o novo nascimento? Então é obra do Espírito Santo. E quem é nascido de novo é santuário do Espírito? É claro que é. Quem é nascido de novo é santuário do Espírito. Então você tem que entender, e nem todos têm esse discernimento, entender a distinção de ser nascido do Espírito para ser batizado com o Espírito. Revestimento de poder. Aquilo que os pentecostais sempre chamaram de segunda bênção. Recebeste a primeira, nasceste de novo, andas já com Deus, não é isso? És já santuário do Espírito Santo. Gunavir já era um salvo, tanto que era um salvo que ele tinha ardor missionário, amém? Já tinha ardor missionário. Aí ele foi batizado com o Espírito Santo, revestido de poder. O batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. Com que propósito? De ser-me-eis testemunha. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Você pode dizer amém? Amém. Então, Jesus Cristo orientou seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, até que cumprisse a gloriosa promessa. Está aí no 4, Atos 1,4, ele fez, já estou terminando, viu? Ele fez a gloriosa promessa em Atos 1,4, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Eles não sabiam que dia seria esse, pois o Senhor disse: até. O problema está aí, e os discípulos obedeceram a orientação do mestre: ficar em Jerusalém. Vamos lá, isso não está à toa. Ficar em Jerusalém? Até. O problema, tem muito crente que desiste antes do até. Ficar em Jerusalém até. Eu vou buscar o batismo do Espírito Santo. Até o quê? Ser batizado. Muita gente não fica no até. Ficar em até seja revestido de poder. Tem gente que para antes. Tem gente que só busca na hora da oração dos 20 minutos do culto. Não é verdade, irmão. Na prática tem acontecido isso. O pastor tem que fazer aquele estímulo e é bom o pastor fazer. É bom o pastor fazer. Vamos lá, irmão, vem aqui na frente, pá.
Aí 20 minutos por causa do horário, está preocupado, o pastor está preocupado com o horário, a irmã vai para casa, não pega ônibus, o pai está preocupado, né? Aí o culto às vezes está, o pastor tem que preocupar com tudo, a glória está descendo, mas o pai está preocupado lá, tem a condução, né? E tem, pastor, aí o cara fala, o pastor limitou o poder. Não, tem que ser prudente. Se a pessoa está no poder, ela pode ir para casa, entrar no ônibus no poder e da motorista ser glorificado junto. Mas tem que ser prudente, tem limite, tem horário. Só que a pessoa sai dali segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou em casa, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Derrama sobre mim o poder do Espírito. Eu creio na promessa. Seja louvado o teu nome. Adoro o teu nome, tu és santo, tu és maravilhoso. Glorifica o Senhor, enalteça o Senhor. Busque até. Como sempre diz o pastor Laurino, o Senhor pode batizar até lavando louça, lavando carro, orando em casa. Eu estava orando pela minha mãe, fui batizado com o Espírito Santo, certo? Até, aleluia. Os discípulos obedeceram a orientação do mestre. Enfim, quando se cumpriu a promessa, a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Os primeiros discípulos foram então batizados com o Espírito Santo, como Jesus havia prometido. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Como eu disse, o sinal perceptível foi o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Cremos que este continua sendo sinal de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Então nós temos a relação do avivamento e o novo nascimento. Nós temos a relação do avivamento com a unidade. Deixa eu falar nisso aqui, porque já vou terminar. Há uma relação entre o poder de Deus e unidade. A Bíblia diz: estavam todos e todos concordam quando estudam de forma sincera, humilde e honesta. Esse todos reunidos não é só uma questão de estar juntos. Podem estar juntos fisicamente, geograficamente, e não estarem unidos. Antes do derramamento, diz que eles perseveravam. Eu gosto muito disso aqui, falo muito em oração. Eu não oro, sabe, vocês não sabem. Não basta orar é importantíssimo. Mas eu vou falar uma coisa que é verdadeira, e falo com muito temor, que eu glorifico a Deus, e qualquer pastor de juízo vai glorificar a Deus pelo trabalho das irmãs de oração. Mas é possível que existam igrejas que tenham um trabalho de oração, mas não tenham unidade. Aí atrapalha. Não é só perseverar em oração, não. Tem uma palavrinha que não pode ser doada. Perseveravam unanimemente em oração. Tem que estar unido. Tem que estar unido. Unido em propósito. Eu posso ter tranquilidade de falar aqui que eu prego isso aqui ou em qualquer lugar que eu vou. E Deus sabe que isso é verdade. Eu prego aqui em qualquer lugar que eu estou. A unidade foi Atos 1,14. Aqui está o dia de Pentecostes. A unidade estava antes do cumprimento. A unidade estava no dia do cumprimento. Ao cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos, e a unidade continuou depois. Porque Atos 2,42, depois que desceu, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e todos os que criam tinham tudo em comum. Comunhão, koinonia, comum, koinonia. A unidade estava antes
estava presente no dia que o poder caiu. E a unidade continuou depois que o poder caiu e continuou caindo. Igreja que não tem unidade não experimenta verdadeiro avivamento. Esquece. Pode até ter denorex, mas verdadeiro avivamento. Eu sempre peguei assim, dos 10 anos que eu estou pastoreando essa igreja, que unidade, quem entende o que eu prego aqui sabe o que eu estou dizendo. Unidade gera avivamento, que gera aquela equação reversível de química que quase ninguém gosta. Unidade gera avivamento. E somente o Espírito Santo tem um detectômetro de uma verdadeira unidade. E a unidade começa, e eu posso dizer isso aqui porque eu falo em toda igreja onde eu prego, e eu prego em outra igreja para outros membros. A unidade começa no modelo que Cristo instituiu a sua igreja. Ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve. É a igreja unida ao seu pastor. São obreiros unidos ao seu pastor. Segundo, igreja unida entre ela mesma. Não quer dizer que você é exatamente igual ao irmão, cada um tem o seu jeito, e o bom é assim. Aí que está a riqueza. De gravata torta já basta eu. Você pode até em unidade ficar legal, fazer assim, eu vou achar legal, mas não é que eu acho bonitinho fazer ela torta, não acho que eu fique assim, ó, sem eu perceber, ela já me tortou. Minha esposa acha que eu tenho uma diferençazinha, junto um pouquinho de cabuete, não sei. Será que tem? Não sei. Mas eu juro diante de Deus que eu faço muito para ela ficar assim, ó. Aí quando eu vou ver na foto, já era. Aí eu vejo um monte de colega da convenção, diante de Deus eu faço esforço. Aí eu sozinho, tendo assim, ó, eu imaginando sozinho, deve estar para cá. Aí eu faço para cá. Mal sabendo que eu estou piorando. Aí vou tirar, aí chegam os pastores da convenção, vamos lá, vem cá, Cláudio, tirar foto. Aí eu sozinho, meu Deus. Estou abrindo meu coração. Não é que o pastor não valoriza a gravata, importa. O Espírito Santo sabe que o meu desejo está tudo certinho, meu ombro entorta, irmão. Não tenho culpa, não. Jesus me entende, graças a Deus. Aí eu fico aqui, puxo para cá, estou legalzinho. Tu pensa que eu estou. Aí quando eu vejo na foto, ela está aqui. Irmãos, isso já foi no dia do meu casamento. Eu lembro no dia do meu casamento, antes do casamento eu já usava, mas usava pouco. Eu lembro daquela foto no casamento, ela já está aqui, né? Oscilando. Mas é claro que nem todos são iguais. Nem todo mundo é igual. A unidade é a percepção que nós podemos caminhar juntos mesmo nas nossas diferenças. Jesus Cristo, já estou terminando, tenho só um pouquinho de paciência, que isso é muito importante para o avivamento. Jesus Cristo, eu sempre falo, reuniu um ex-zelote com um ex-publicano, estava em processo de aperfeiçoamento. Juntar no mesmo ministério zelote e publicano é impossível. Zelote não falava com publicano. Isso já era difícil. Judeu falar com gentio, então ele fala com publicano, que era um judeu traidor, era um judeu que se vendia para o Império Romano. Imagina Jesus colocar na mesma convenção. Imagina colocar na mesma convenção um zelote e um publicano. Já imagina isso? Reparte o pão entre eles e fala: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Não pode ser que Deus te chame para ser um professor no estilo que Deus te deu. Não quer dizer que o outro professor também não tem que ser professor. Deus também quer ele, né? Ou que você toque o seu instrumento do jeito que Deus te deu. Não quer dizer que o outro também não possa tocar. Ou que você pregue de um jeito. O Humberto tem um jeito que é dele, e é o jeito do Humberto pregar, é uma bênção.
Né? Carlos Pimenta tem um jeito dele. É aí que está a riqueza do corpo. Você concorda com isso? Que é assim a riqueza do corpo? É ou não é, amados? Assim é a riqueza do corpo, né? Pode ser que você reja um departamento da maneira que não seja a maneira do outro reger, da outra reger. Não quer dizer que o outro não seja importante. O importante é entendermos que devemos estar em unidade. Nós não podemos abrir mão da nossa unidade. O único motivo direcionado pelo Espírito Santo a você deixar um cargo na igreja, eu falo com muito amor, é quando Deus tem algo distinto para você, você tem certeza que é isso, está cumprindo o mandamento, cumprindo o propósito, mas se for questão, sabe, que são até verdadeiras, mas que podem ser resolvidas por meio da oração, do perdão, do amor, do entendimento que temos que conviver assim que Deus quer. Aí, e é sempre pastor, vai sempre pastor. Quando vem perceber, tem dia, irmão, desconto subjetivo, que fica sem ele agora. Teve uma semana que vieram uns 4. É porque quem fala pensa que é o único. Pensa que é o único. Ou vai direto para mim, ou vai para a esposa que fala comigo, vai para o outro. Meu Deus, vou sair 4 assim. Vou ter que assumir isso aqui. Vou pegar isso aqui agora para mim. O que está acontecendo? Todos são importantes na obra do Senhor. Amém. Fazer a obra de Deus não é fácil, né, irmãos? Tem um preço. Quem lembra da mensagem que eu preguei? É do se alegrar ao suportar. Lembra de Hebreus 12, é isso? Não foi o que eu preguei? Hebreus 12, né? É isso mesmo, Hebreus 12, 2. Autor a consumador, se alegrar ao suportar o trono, da cruz ao trono. Não foi isso? Autor, consumador, se alegrar ao suportar, da cruz ao trono. Unidade e avivamento. E agora já foi. Que Deus abençoe a DCM. Da Páscoa ao Pentecostes. Foi o que Deus me trouxe. O Espírito Santo sabe qual será o efeito da palavra. É ou não é, irmãos? O Espírito Santo sabe qual será o efeito da palavra. Mas se eu tivesse que resumir tudo, eu resumiria: glória a Deus, porque celebramos a Páscoa domingo. Mas não esqueçamos o Pentecostes. Se você não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, pode anotar o dia de hoje. Eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, quando eu receber a notícia: alguém foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. A pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas assim. Vou ficar feliz. Mas se a alegria for tanta que for levantar um banco e rodar, pode fazer. O importante é falar em línguas. Não adianta fazer isso tudo, né? O sinal detector é falar em outras línguas. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Fale para mais uma pessoa, por favor, se puder e quiser, diga: Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Aleluia. Fiquemos de pé, amados, em nome de Jesus. Deus abençoe a amada igreja. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos cantar o 24, por favor, da nossa arte cristã. Aleluia. No
Pentecostes sucedeu. Quiser encerrar? Pode, tá? Glória a Deus. No Pentecostes sucedeu o que Jesus falou. Sucedeu.